fazer um tutorial para mostrar uma ferramenta, né, um efeito do Premiere Pro para estabilizar as suas imagens. Porque às vezes você faz um vídeo com a câmera na mão ou com uma lente que não tem uma estabilização nativa, como as lentes EFS da Canon, que elas têm estabilização de imagem, e você precisa estabilizar essas imagens artificialmente. E para isso no Premiere Pro a gente tem uma ferramenta que é chamada de Warp Stabilizer. Então já estou aqui com o meu Premiere aberto, tem um clipe aqui que eu já mostrei em outro vídeo, que é um clipe que eu usei a câmera na minha mão, essa câmera que está aqui, que ela não tem estabilização nativa, com a minha lente 1855 que tem estabilização, né? Ela tem o IS ali nela. Ele estava ativo, mas tem coisa que não tem como, né? Eu estava no carro em movimento, com a câmera na mão, então acaba que fica um pouco difícil, como vocês podem ver aqui. E aí o que eu posso fazer para estabilizar a imagem? Duas coisas. Primeiro, deixar em câmera lenta, porque se eu diminuir a velocidade, ele automaticamente vai deixar esses movimentos mais suaves, porque vai demorar para acontecer o movimento, então vai devagar o movimento acontecendo. Então se eu botar, por exemplo, 40%, botar fluxo óptico aqui e der ok, vocês vão ver que o movimento vai estar bem mais suave, mas ainda tem esse vai e volta. E aí, o que é outra coisa que eu posso fazer? Usar o estabilizador aqui do Premiere, que eu digito aqui o Warp, ele vai aparecer aqui em distorção, né, nos efeitos de vídeo, distorção, Wave Warp e o Warp Stabilizer, que é o efeito que a gente quer usar. Aí eu vou arrastar ele aqui, aplicar ele na minha faixa de vídeo, ele vai aplicar, vai analisar o fundo, né, ele vai analisar o background para saber como é que tá, tal, quanto que ele vai ter que mexer, e aí ele automaticamente vai aplicar isso. Agora ele está estabilizando e pronto. E aí o que ele faz? Ele pode estabilizar, cortar a imagem e fazer autoscale. E aí a gente tem algumas opções aqui. Primeiro, eu vou só ver o resultado. A gente dá play e tá a imagem bem mais estabilizada do que estava antes. Só que o que ele fez? Ele cortou, sei lá quantos por cento da imagem, que a gente pode ver comparando com o original aqui. Nesse momento tinha aqui ó, um caminhão na imagem e um carro aqui, um Peugeot passando, que se a gente olhar aqui, esses carros não estão aqui. E aí como que isso acontece? Por que ele corta? A gente tem aqui estabilização, bordas e avançado. O que aparece em estabilização? Resultado, o que a gente quer. A gente quer um movimento suave ou nenhum movimento. E aqui a suavidade. Você pode botar aqui 50%, 100%, se você quiser muito suave. Você pode botar 10% se você quiser pouco suave. E aí vai da sua preferência. Aqui tem um método, que aí que é basicamente? É como que ele vai fazer a suavização. Vai só na posição? Então ele vai só mexer na posição do vídeo em si. Vai ser posição, escala e rotação, que aí no caso ele vai dar zoom, né, para cortar de certa forma, mexer na posição e na rotação, caso a imagem rotacione, para deixar sempre alinhado. Vai mexer em perspectiva, e aí tem esse aqui, Subspace Warp, que é o que vem por padrão. Eu às vezes gosto de botar aqui posição, escala e rotação, porque às vezes em certos vídeos funciona melhor do que o Subspace Warp. E aí, por exemplo, vamos então tentar botar aqui posição, escala e rotação, para ver se vai melhorar ou se vai continuar do jeito que está. Tá bem parecido com o que está. Eu acho que aqui nesse caso o Subspace Warp deixa um pouco mais suave, um pouco melhor. Embora seja bem difícil, porque essa imagem ela mexeu bastante. Então vai ser bem difícil pro Premiere conseguir fazer isso. Aí o que a gente tem aqui? A gente tem essa opção para preservar a escala. As bordas aqui você tem estabilizar, cortar e fazer o auto scale, né? Ter a escala automática. Então ele vai dar zoom se ele precisar automaticamente. E aqui você tem só estabilizar, estabilizar e cortar, estabilizar e sintetizar os limites, né? Então aqui, se eu botar só estabilizar, você vai ver que, ó, aqui o que está acontecendo? Não está cobrindo a imagem toda, então ele está só estabilizando, literalmente. Se eu botar aqui estabilizar e cortar, ele vai fazer a estabilização e cortar, mas não vai fazer o auto-scale. Ele vai deixar só num pedaço da imagem. Aí aqui o auto-scale, ele vai fazer a escala, né? Que a gente está vendo aqui que o auto-scale está em 140%.
e tem sintetizar os limites, que aí ele vai demorar um pouco mais, porque é uma coisa um pouco mais complicada de se fazer. E aí o que ele faz é tentar manter a escala original, só que pegando e adicionando coisa aqui nos limites da imagem. Só que a gente pode ver que não fica um resultado bom. Dependendo da imagem, talvez você consiga ter um resultado bom com isso. Mas normalmente não vai ser o caso. Aqui a gente tem como mexer na escala, mexer aqui na escala máxima e na margem de segurança aqui. E a opção aqui de escala adicional que você quer botar. Então, se você quer deixar em 100%, se você quer botar menos, se você quer botar mais. Enfim, aí vai do que você quiser para a sua imagem. E aqui a gente tem no avançado algumas outras coisas, que vai ser a análise de detalhe, uma análise rápida, ou seja, se você quer que ele faça a análise do fundo rapidamente, ou se você não quer, se você quer que demore mais mesmo, não tem problema. Questão de rolamento de obturador. O que é rolamento de obturador? Basicamente é quando você está mexendo a sua câmera de um lado para o outro, para cima e para baixo, e você vê que a imagem ela não está andando assim, ela está andando assim. Isso que é o rolamento de obturador. Por quê? Os sensores, eles normalmente leem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o que acontece? Quando o obturador abre, o seu sensor começa a captar da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí, enquanto o seu obturador está aberto, se você mexer a imagem, o que vai acontecer é que o primeiro pixel lá no topo esquerdo vai pegar a imagem em um ponto, vamos botar, por exemplo, aqui, eu estou filmando aqui, e quando eu terminar um movimento que vai ser aqui, quando o obturador fechar, o último pixel lá no canto direito vai pegar esse final desse movimento. E aí você vai ter a imagem fazendo isso aqui. E aí você tem aqui redução automática e redução melhorada, né? Cortar mais e deixar mais suave. E aí você pode aqui mexer nisso aqui. Acima de 50% vai deixar mais suave e abaixo de 50% vai cortar menos. Aí aqui a gente tem opções que a gente não pode mexer. E esse Hide Warning Banner, que eu não sei para que é isso, mas enfim, tem essa opção aqui. Eu gosto de tirar a análise rápida, porque a análise rápida ela é para você ter um resultado rápido. A análise demorada, digamos assim, ela vai analisar um pouco melhor o seu background, vai tentar deixar mais suave a imagem. Por motivos óbvios, porque ela demora mais para analisar. E uma coisa que eu posso fazer, uma coisa que eu particularmente gosto de fazer para deixar isso ainda melhor, é usar o Warp Stabilizer, né, o estabilizador, junto com o Slow Motion. Então eu diminuo a velocidade e uso o Warp Stabilizer. Só que tem um pequeno problema, um pequeno grande problema. Você não consegue fazer as duas coisas no Premiere Pro ao mesmo tempo. Você não consegue usar o Warp Stabilizer e mexer na velocidade ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui a gente está com o Warp Stabilizer aqui nos meus efeitos. Se eu vier em velocidade de duração e mexer, botar, por exemplo, 60% e der OK, aparece aqui um aviso. O Warp Stabilizer e velocidade não podem ser usados no mesmo clipe. E aí, o que eu faço para mexer nisso, para fazer com que isso funcione? Eu venho, tirei aqui o Warp Stabilizer, venho aqui, clico no botão direito, velocidade de duração. Boto a velocidade que eu quero, vou botar, por exemplo, 50%. Vou dar OK. Tá aqui na velocidade, mexeu aqui na imagem, a imagem está mais suave, né? Porque o movimento demora mais para acontecer. Eu vou vir aqui e eu posso ou fazer uma sequência alinhada ou fazer uma subsequência. Qual que é a diferença? Basicamente é nenhuma. São basicamente duas formas de você ter uma sequência dentro de uma sequência. Vou botar aqui, por exemplo, subsequência, vou botar teste... subsequência não, né? Uma sequência alinhada. Teste Nest 01. E a sequência alinhada, o que acontece é que ele já joga dentro do seu vídeo. A subsequência é diferente. Quando você faz a subsequência, ele cria a subsequência fora do vídeo e aí você pode mexer nela independente do que está acontecendo no seu vídeo. Basicamente essa é a diferença. Mas para esse caso aqui não tem diferença nenhuma. Então aqui eu tenho a minha sequência alinhada, que dentro dela o vídeo está com a mudança de velocidade, está com 50% da velocidade. Então aqui, agora nessa sequência alinhada, eu venho, trago o estabilizador, jogo aqui dentro, e aí ele vai analisar o background e vai aplicar aqui, está analisando 20% aqui,
e quando ele terminar ele vai aplicar e eu consegui usar a velocidade e o estabilizador ao mesmo tempo. Agora ele terminou aqui de analisar e aplicou já estabilizou a imagem e eu vou dar o play para a gente ver como que ficou o resultado, se ficou bom ou não. Eu ainda acho que ficou um pouco ruim porque tá dando essas mini travadas aqui, mas está bem menos do que estava antes. Se eu vier aqui, talvez botar posição, escala e rotação só, ainda tá ruim. Vou aumentar aqui a suavidade, botar em 90%, vamos ver se melhora. Tá difícil ainda de mexer. Mas normalmente, né, quando não é tão drástica assim a imagem, é bem possível de se fazer. Eu vou pegar aqui um outro vídeo, por exemplo, esse aqui, que eu cheguei a usar já. Vou jogar ele aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou mexer velocidade de duração, botar 50%, Optical Flow, vou vir, sequência alinhada, botar teste nest 02. Ele fez aqui o Warp Stabilize. Aqui eu já vou dar um play para a gente ver como é que tá. A imagem já está bem melhor. Vou meter aqui o Warp Stabilize. Ele vai analisar rapidinho aqui. E aí a gente vai ver o resultado. Então ele aqui já aplicou. Vou dar o play, ó. Como que fica. Esse caso aqui ficou bem melhor do que o outro, né? Ainda está um pouco coisa. A gente pode ver aqui no movimento da televisão que ficou um pouco distorcido. Mas é porque ele tenta deixar sempre as mesmas coisas na imagem. E aí isso às vezes acaba acontecendo quando você usa. Isso também é uma coisa que você tem que ter em mente. Se você tem muito movimento na sua imagem, seja no fundo ou seja até o próprio objeto que você está filmando, uma pessoa ou um objeto mesmo, um celular, um fone de ouvido, um monitor, alguma coisa assim. Se tem muito movimento, pode acontecer de você ter esse problema aqui, problema entre aspas, né? Você pode ter esse problema aqui de você ter esse borrão de movimento aqui, que não é um borrão de movimento natural, porque no fundo a imagem não está movimentando, né? Porque como você mantém aquela coisa parada, você tem um borrão de movimento de quando a câmera estava se mexendo, mas como você usou o estabilizador, a imagem está parada e você tem um borrão de movimento e aí fica um pouco esquisito. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas também. Mas, na maioria dos casos, principalmente se você diminui a velocidade, se você bota em câmera lenta e usa o estabilizador em cima, ele fica muito bom. E é aquilo. Como nesse primeiro caso aqui, vai ser difícil se você tiver uma imagem muito tremida. Então o ideal é você realmente tentar deixar ela o mais estável possível quando você estiver filmando, para que essa ferramenta, esse efeito, só seja para polir aquilo. Você já tem uma imagem relativamente boa, né? Uma imagem utilizável, mas você usa essa ferramenta para polir essa imagem. Mas é basicamente isso. Falei aqui bastante, mostrei como mostrei essa gambiarra que eu uso para conseguir usar tanto a velocidade quanto o estabilizador ao mesmo tempo na imagem, né? E isso é uma coisa que eu acho bem útil, né? Para quem está sempre filmando evento, e às vezes você não tem dinheiro para comprar um estabilizador, um gimbal, né? Ou um Steadicam, alguma coisa assim. É uma coisa útil. Óbvio, você vai precisar de mais habilidade para conseguir manusear a câmera e deixar ela o mais estável possível, mas é possível você conseguir fazer. É possível você conseguir ter a imagem e ter uma imagem estável, né? Você filmar com a sua mão e ter uma imagem estável ao mesmo tempo. Mesmo às vezes com uma lente que não tem um estabilizador de imagem. Mas é isso. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí algum tema que você quer que eu traga aqui no canal, algum tutorial que você quer que eu faça aqui. Se eu não souber, eu pesquiso como é que faz e eu mostro aqui para vocês, não tem o menor problema. Me segue no Instagram que eu tô voltei finalmente a postar lá os vídeos curtos, né? Tanto lá no Instagram em formato de Reels, como no TikTok também, então me segue nessas duas redes. Além dessas duas redes, eu posto esses vídeos curtos aqui no YouTube também. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.